Bom dia, senhores. Tudo bem? Meu nome é Lucas. Como eu me apresentei já no vídeo anterior, eu sou o novo professor de história de vocês. Gostaria de estar me apresentando em outra situação, como eu já havia dito, mas é um prazer fazer parte da família Procultural. E hoje nós vamos começar nossos estudos, tá? Antes de propriamente dito, a gente começar, o que eu gostaria de conversar com vocês? Primeiro, eu sei que a professora já passou algumas atividades para vocês, mas, apesar disso, eu gostaria de voltar um pouquinho o conteúdo para que a gente comece exatamente no conteúdo do segundo bimestre tudo junto. Já que eu vou ser responsável por avaliá-los, já que eu vou trabalhar com vocês até o final do ano, e provavelmente no ano que vem, eu quero que nós possamos ter todo esse conteúdo para que não haja dificuldades, para que nós possamos trabalhar aí bem direitinho, ok? Eu gostaria de pedir para os senhores não se esquecerem de serem ativos nesse aprendizado, sabe? Participem, vamos fazer o melhor possível com o tempo que nos é dado, tá? Bom, sem ficar enrolando demais, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de humanismo e quais novidades esse conceito vai nos trazer. Para que nós possamos fazer isso, eu vou começar um pouquinho para trás. Eu vou fazer uma breve revisão de alguns conceitos que vocês já têm, coisas que vocês já sabem, para nós construirmos juntos aí o conhecimento de vocês, para que nós tenhamos precisão conceitual, tá? Então, para que a gente consiga entender exatamente o que é esse o que é esse conceito de humanismo, o que é o que é o que ele envolve, nós vamos voltar um pouquinho, tá? Nossa aula de hoje é humanismo, claro, mas vamos voltar um pouquinho antes para que a gente possa estabelecer algumas coisas. Vocês lembram que durante a Idade Média, na Europa, nós vivíamos sob o signo do feudalismo. Tá? O feudalismo era um modo de produção onde nós tínhamos a população no campo, um grande castelo, a política descentralizada na mão dos senhores feudais, nós tínhamos a divisão social, que nós vamos falar já já, nós tínhamos a ruralização do povo, porque o feudalismo foi um sistema que surgiu após a queda do Império Romano. E aí, veio, depois a gente teve os reinos bárbaros, e aí a gente vai ter um longo período aí de toda a Alta Idade Média para o fortalecimento e o crescimento do feudalismo. No feudalismo, a coisa mais importante que nós vamos ter vai ser a terra, a propriedade rural, porque essa propriedade rural, esse feudo, é que vai dar o sustento. Tá? No feudalismo, nós temos a divisão social. Nós vamos ter uma sociedade estamental, uma sociedade que ela vai ser dividida em três grandes ordens: o clero, a nobreza e os servos. Onde, no topo dessa pirâmide, nós temos o clero, a igreja. Em latim, oratório, os que rezam, os que são responsáveis pela igreja, são responsáveis pelo conteúdo religioso, que vão cuidar da nossa alma. Tá? Depois, nós temos a nobreza, os nobres. Os nobres são o grupo de guerreiros. Tá? Então, nós vamos ter oratório, belatório, de belona, de guerra. Tá? São a nobreza aí, são os senhores feudais, são os donos do feudo. É a nobreza guerreira que protege o feudo. E, por último, nós vamos ter os servos e camponeses, os laboratórios, os que trabalham. Tá? A maior parte da sociedade, apesar dessa pirâmide que eu coloquei para vocês não dar muito bem essa ideia, nós vamos ter
muito mais servos e camponeses do que nobres e clérigos, tá? Essa proporção ela é muito maior. E esses servos vão trabalhar para sustentar essas duas outras classes, porque grande parte do seu trabalho é entregue ao Senhor ou à igreja. Não vou voltar nisso, que não é nosso assunto de hoje, mas os servos eles pagam muitos impostos, muitas obrigações feudais, entre elas a talha, a corveia, a mão morta, as banalidades. Gente, tudo isso vocês já viram lá no primeiro bimestre e eu tenho certeza que o conhecimento de vocês está ok. Tá? Mas essa realidade de feudo, de sociedade estamental, dividida em ordens, e aí, só fazer uma parte, vocês não podem se esquecer, nós estamos falando de uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens, tá? Não de classes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quase não existe mobilidade social. Se você nasce no clero, você vai morrer no clero. Se você nasce na nobreza, você vai morrer na nobreza. É claro que ninguém nasce exatamente no clero, porque clero é a igreja, tá? Mas você vai se inserir, depois que você se insere no clero, você vai morrer no clero. Tá? Bom, tudo ia relativamente bem, tudo ia muito tranquilo, até aproximadamente o século X. No século X, nós vamos ter a revolução tecnológica do século X. Essa revolução ela vai ser composta por, principalmente, 3 características. Deixa eu mudar minha cara para o outro lado, para a gente... Aí ficou melhor. Vão ser compostas principalmente por 3 coisas. Primeiro, a rotação trienal de campos, o atrelamento do cavalo e o arroteamento. O que é isso? No campo, a rotação trienal de campos, a gente vai pegar as terras destinadas ao plantio e vai dividir. Uma parte vai ficar descanso, a outra parte vai plantar um produto e a terceira parte vai plantar outro produto. No ano seguinte, a gente inverte. Tá? Aí, aqui, ó, nós temos, primeiro, ano 1, descanso, feijão e trigo. No ano 2, trigo, descanso e feijão. No ano 3, feijão, trigo, descanso. E aí no ano 4, volta para cá, descanso, feijão e trigo. Então, você fica alternando a produção para que não se consuma demais a terra, para que essa terra não se esgote, tá? Que era um problema muito grande que eles tinham. A produtividade durante a Idade Média ela é baixa. Tá? Você planta muita terra, mas essa produtividade ela é pequena. Bom, outra revolução muito grande vai ser o atrelamento do cavalo. Até então, quem puxava os arados eram bois. O boi é muito forte realmente, mas ele é lento. Ele não dinamiza, ele demora. Então agora vai se descobrir a tira de peito que vai dar a possibilidade da gente prender o cavalo no arado para que esse arado vai poder preparar o solo. E aí, com essa velocidade, você consegue arar um pedaço de terra muito maior em menos tempo. Vale a pena a gente lembrar que é o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem as 4 estações meio que mais ou menos. Na Europa, não. Na Europa, nós temos primavera, verão, outono, inverno, muito bem regradinho. Então, na primavera é a época de preparar o solo e plantar. No verão, essas plantas vão crescer para no outono você colher. Se você não conseguir preparar o solo e plantar na primavera, não adianta plantar depois que você não vai ter tempo de colher. Não vai dar tempo de crescer antes que venha o inverno e congele tudo. Tá? Então, com o arado puxado pelo cavalo, nós vamos conseguir, num tempo menor, arar mais solo, ou seja, mais terra sendo plantada. Com a rotação trienal, nós temos um solo mais descansado e aumentando a produtividade. Além disso, o arado também vai mudar. Nós não vamos mais ter o arado simples de madeira, nós vamos ter a charrua.
que é o arado de 3 pás, que está mostrando ali para vocês na imagem, e esse arado charrua, ele vai ser de metal. Então, ele não quebra. Então, vamos quebrar essa terra para poder fazer uma aragem muito maior, uma preparação de terra maior. A terceira característica que a gente tem aqui embaixo é o que a gente vai chamar de arroteamento. Nós vamos ampliar as terras agricultáveis. A gente vai pegar bosques, terras improdutivas, áreas secas e pântanos e vamos transformar essas terras que elas não eram plantadas em áreas agricultáveis. Nós vamos drenar pântanos, tirar a água que está no pântano e mandar para a área seca e ampliar. Então, vocês percebem que a produção de alimentos vai crescer muito rápido. E não é novidade que quanto mais alimentos nós temos, mais pessoas nós temos. E aí o número da população vai explodir. Nós vamos ter muito mais servos. E o feudo, por mais que ele consiga expandir a produção de alimentos, essa expansão ela é limitada. Você tem um número até onde você consegue chegar nessa expansão. Depois disso, o feudo chegou ao seu limite, não vai conseguir produzir mais. Então, começa a sobrar gente dentro do feudo. E o senhor feudal não quer isso. O senhor feudal não quer uma superpopulação dentro do seu feudo. Ele quer uma quantidade de pessoas que ele consiga controlar. Ele quer uma quantidade de pessoas que vão produzir para ele ficar mais confortável. Ele não quer gente consumindo suas riquezas. Por causa disso, ele vai começar a expulsar pessoas do feudo. Tá? Essas pessoas expulsas vão cair na marginalidade, e a gente não pode pensar em marginal como ladrão, como alguém que está cometendo um crime, mas alguém que não se enquadra dentro da sociedade, que está na beirada, está à margem da sociedade. Esses marginais vão começar a realizar atividades que tinham quase desaparecido durante a Idade Média, que é a atividade de comércio. Tá? Os feudos, agora sem essa população, vão gerar excedente. Não vai se produzir apenas o que vai comer. Você produz o que você vai comer e um tanto a mais. Esse excedente vai poder ser comercializado. Mas o nobre não quer fazer comércio. O clero não faz comércio. O servo está plantando, ele não pode fazer comércio. Então, esses marginais, esses grupos de pessoas que foram expulsas do feudo, vão fazer o comércio. E daí vão surgir as feiras medievais. Tá? Essas feiras, elas nunca desapareceram por completo da Europa. Mas, agora, elas vão ganhar um impulso muito grande com esse grupo de pessoas aí que não tem mais ocupação no plantio. Tá? Essas feiras elas vão acontecer majoritariamente no encontramento das estradas, onde tem duas estradas que cruzam o reino, ou o território, ou o feudo, lá esses marginais vão combinar de se encontrar para poder comercializar. As feiras elas eram programadas. Segundo domingo do mês de maio, nós iremos nos encontrar em tal lugar. E aí, desse encontramento de estradas, dessas pessoas que marcam de ir, dessas feiras regulares, com o tempo, a gente vai ter o surgimento dos burgos. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de um burgo medieval, Carcassonne, na França. Os burgos medievais, as cidades medievais que vão surgir, elas vão ser amuralhadas, elas vão ser protegidas porque há um perigo constante. Elas vão ser pequenas cidades, ainda pequenas cidades, que vão ser basicamente centros comerciais, lugares onde as pessoas vão comprar e vender produtos. Tá? Essa muralha aí vai estar exatamente para proteger esses comerciantes. Tá? A palavra burgo vem de cidade em alemão. Tanto que lá nós temos Augsburgo, Hamburgo. Burgo, então, significa cidade, vem de cidade em alemão. E aí, esse grupo de marginais, essas pessoas
que não tinham mais lugar dentro do feudo, que vão construir essas cidades, vão ganhar um nome, finalmente. Eles não vão ser mais marginais. Apesar de ainda estarem em uma posição marginal, eles vão ganhar um título. Eles vão ser os nossos famosos burgueses. Tá? A burguesia é isso. A burguesia é um grupo de comerciantes que vai reconstruir as cidades medievais para fazer o comércio. Só que esses burgueses passavam por um problema bastante grande. Se a gente for pensar e olhar de novo para a estrutura social vigente, para a estrutura social da época, nós tínhamos clero, nobrezas e servo. E a burguesia? Cabe aonde? Qual é o papel da burguesia? Aonde que ela se insere nessa sociedade? A burguesia, ela vai estar apartada. Ela ainda vai se manter à margem da sociedade. Tá? Ela não tem lugar, ela não se insere, ela é mal vista. A mentalidade católica, a mentalidade do clero, vai nos dizer que a burguesia não é algo bom. Tá? Só para a gente ter uma percepção disso, quando a gente vai falar de uma pessoa ruim de uma história, a pessoa que é contra o herói, quem é essa pessoa? É o vilão. Pensa nessa palavra, vilão. O que é o vilão? É o cara que mora na vila. É o burguês. Olha aí, o burguês como inimigo, o burguês como uma pessoa ruim. Tá? Não, a gente fala as palavras, a gente nem tem noção delas, né? Legal pensar sobre isso. Bom, então essa burguesia que não tem um lugar, ela vai começar a crescer, vai se expandir. E aí, essa expansão e esse crescimento, gente, eu não estou falando de uma coisa rápida, não. Tá? Falando de um processo longo. Nós começamos essa história lá no século X, para chegar no século XIII e XIV aí, com o que vai dar origem ao humanismo. Então, o que é isso? O que vai ser esse humanismo? O humanismo vai ser exatamente essa burguesia nova, esse grupo novo, querendo uma maneira de se inserir socialmente. Uma forma de criticar essa estrutura social e achar um lugar para si. Tá? Por isso, agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. Deixa eu só apagar a burguesia aqui para não ficar no próximo slide nosso. Vou mostrar uma tabelinha que vai ser muito importante para a gente entender o que é que esse humanismo vai trazer de novo para a gente. Deixa eu diminuir minha carinha aqui e deixa eu ir lá para cima. Olha eu aqui. Aí. Bom, então vamos pensar. Esse humanismo, essa corrente de pensamento, ela vai trazer críticas à visão de mundo medieval. Ela vai trazer novidades na forma de pensar. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse quadro aí. Bom, a visão de mundo medieval pregava o teocentrismo. Vocês sabem, a palavra teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Então, Deus está no centro de tudo. O que quer dizer isso? Muito simples, gente. A melhor coisa deveria se fazer prova na escola da época medieval. Brincadeira à parte. Porque tudo se respondia com Deus. Por que você é alto? Porque Deus quer. Por que você é magro? Porque Deus quer. Por que você é bonito? Porque Deus quer. Por que você é feio? Porque Deus quer. Por que você está doente? Porque Deus quer. Tudo basta, tudo se responde apenas com Deus. Tá? Tanto que você pode tomar remédio quando você está doente? Não. Remédio, chás, é bruxaria. Tá? Você está doente? Quem te deu a doença? Foi Deus. Então, quem é que vai poder tirar essa doença? Também é apenas Deus que vai poder tirar essa doença. Então, reza que Deus vai tirar essa doença. Por que está chovendo? Porque Deus quer. Quando é que vai parar de chover? Quando Deus quiser. Tá? Olha aí. Então, tudo se resume a Deus. Quem foi que estabeleceu aquela ordem social triangular de clero, nobres e servos? Foi Deus.
Tá? Isso é o teocentrismo. Deus no centro de todas as coisas. Tá? Então, os humanistas vão trazer uma novidade, que é o antropocentrismo. Tá? Antropo, homem, centrismo. Então, o homem vai ser o centro de todas as coisas. O homem vai ser a medida de todas as coisas. O homem vai ser importante. As respostas serão obtidas pelo homem e pela realidade do homem, e não mais através de Deus. Não vai mais ser a igreja a única detentora da verdade. Essa verdade será obtida através do homem. Tá? Quando nós formos estudar o classicismo e o humanismo na arte, isso vai ficar muito claro para vocês. Tá? Vai ficar muito fácil de vocês perceberem o que é esse antropocentrismo, esse homem no centro de todas as coisas. Tá? Continuando aqui, durante a Idade Média, a verdade está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não existe. Se não foi a igreja que disse, não existe. Tá? Todas as respostas, isso é uma continuação, é óbvio, do teocentrismo, que é a chave para a gente entender a lógica medieval, está na Bíblia. Tá? Então, procura-se resposta na Bíblia para todas as questões. Questões sociais, questões econômicas, questões políticas, tudo vai se encontrar na Bíblia. Enquanto a visão de mundo humanista já vai buscar a resposta das coisas na razão, na ciência, na lógica, no pensamento, no estudo científico. E isso é uma grande novidade. Por quê? Lógico, não nesse momento ainda a gente não vai chegar nisso, mas é uma continuação. Eu estou doente não porque Deus quis, mas porque existem bactérias e vírus que estão me infectando. Tá? Essa construção de pensamento se dá a partir da perspectiva humanista. Tá? A razão. Por que eu trabalho? Você trabalha porque a sociedade está organizada num sistema de ordens que serve para o nobre dominar você. Não é porque Deus quer. E se não é porque Deus quer, nós podemos mudar a realidade. Tá? O uso da razão, da ciência, do pensamento vai ser importantíssimo para os humanistas. Tá? Durante a Idade Média, a visão de mundo medieval ela vai pregar o ascetismo. Tá? São os ascetas. O que é isso? A visão, a vida material não é importante. Então, eu vou comer o mínimo possível, eu não vou ingerir bebidas alcoólicas, eu vou me vestir do jeito mais simples, porque a vida material não importa. Essa vida que nós estamos vivendo, essa vida material, ela é temporária. O que importa é o paraíso, é a vida futura. O que importa é, eu vou passar 80 anos aqui. Na verdade, eles não viviam 80 anos, mas hoje nós vemos. Eu vou passar 60 anos aqui sofrendo na terra, mas eu vou para o céu. Eu vou para o paraíso. Deus me receberá de braços abertos. Essa é a visão medieval. Tá? Então, nós não podemos tentar melhorar a nossa condição de vida. Por quê? Isso, e aí olha como é uma visão teocêntrica. Isso é pecado, isso é vaidade, isso é luxúria, isso é gula, tá? Tudo envolvido aí. Então, seja simples, uma vida simples. Não queira luxo, não queira comer bem, não se preocupe com o corpo. Tudo que está relacionado ao corpo tem um viés, tem um lado de pecado. Por isso deve ser evitado. Em contrapartida, os humanistas vão trazer para a gente o hedonismo. Tá? De maneira bem simples, o que é o hedonismo? Nós devemos nos preocupar com a vida agora. Nós temos que viver um culto ao prazer. Tá? Não só prazer sexual, tá, gente? A todos os prazeres. Comer bem, ouvir boa música, ler bons livros, ter o prazer de passar uma tarde olhando para o sol, nos vestir com roupas confortáveis que nos deixam felizes, culto às sensações. Isso é o hedonismo, é o culto ao prazer, às sensações.
Nós devemos ter a vida mais maravilhosa. O que importa é o aqui e agora. O que importa é essa vida material que nós estamos vivendo. Se vai ter uma vida depois da morte, depois a gente vê. Tá? Vamos viver, vamos melhorar a nossa condição de vida agora, porque é ela que é importante. É ela que vai nos... É ela que está garantida. Tá? Então, é ela que é importante. Na visão de mundo medieval, é pregado o conformismo. Deus estabelece como é a realidade. Deus diz como é que você vai ser. Se você é doente porque Deus quer, então continue assim. Você é servo porque Deus quer, então continue assim. Conforme-se com a sua realidade. Você mora num barraco sujo e fedido, com 30 filhos, seu marido é um preguiçoso. Conforme-se a isso, porque essa é a vontade do Senhor teu Deus. Tá? Então, é horrível, mas é isso, conforme-se. A vida é do jeito que é porque Deus quer, e não há nada que você possa fazer. E é exatamente isso que a visão humanista vem criticar. O homem deve progredir materialmente, o homem precisa melhorar, o homem deve agarrar nas suas mãos a possibilidade de melhorar de vida. Se a coisa está ruim, não vai rezar para Deus melhorar, não. Vai lá, trabalha, labuta, muda, cria, constrói, pensa, raciocina, evolui. Tá? Essa é a perspectiva de vida, de olhar, a visão de mundo humanista. O conhecimento, e aí eu estou aqui embaixo já na nossa tabela, tá, gente? O conhecimento, o estudo, o trabalho intelectual serve para contemplar a Deus. Todos os estudos, de acordo com a visão de mundo medieval, servem para me aproximar de Deus, servem para que eu ame mais a Deus, para que eu entenda mais a Deus, para que eu possa estar presente para observar Deus. Então, a maior parte das pesquisas, dos estudos, do conhecimento medieval, ele é teológico. Ele é voltado para olhar Deus. Já os humanistas, o que eles querem trazer? O conhecimento para alterar. Eu vou estudar a realidade material para que eu mude, para que eu possa evoluir. O conhecimento ele tem que ser prático. Ele tem que fazer com que eu saiba como é a minha realidade para que essa realidade seja alterada. Percebam como a visão de mundo medieval é sempre estática, enquanto a visão de mundo humanista ela é dinâmica. Ela quer crescimento, evolução. Tá? Ainda nisso, a natureza ela é uma grande fonte de pecado e nós devemos nos apartar dela, nós devemos nos afastar da natureza. E eu não estou falando só de natureza de matas, não. Por exemplo, tudo que é humano e natural é pecaminoso, de acordo com a visão medieval. Imagina o seguinte, é natural sentir fome, não é? Então, o que você tem que fazer? Matar essa fome. Mas não matar essa fome para ter prazer, para se saciar. Então, se você vai comer, você tem que comer o mínimo possível e sem frescura. Um pedaço de pão matou a fome? É isso que tem que ficar. Tá? Porque se eu vou comer para sentir prazer, para me sentir feliz, eu não vou lá no BK. Eu vou comer um arrozinho, tá bom? Tá? Porque se eu quiser comer bem, se eu quiser me fartar, eu vou estar cometendo o pecado da gula. Então, comer é natural. E aí, tudo que nos envolve. Então, eu tenho sono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Só que eu vou dormir o mínimo que eu puder, para poder voltar a trabalhar. Se eu quiser dormir relaxado, a tarde inteira, acordar 4 horas da tarde, que é o que vocês estão fazendo agora, é preguiça, é pecado capital, vai me mandar para o inferno. Tá? A natureza em si, o campo, as frutas, o mar, tudo isso é fonte de pecado. Tá? A gente tem que nos afastar. Os bichos, os animais, só devem nos servir. Já a visão de mundo humanista diz que a natureza é maravilhosa. Nós devemos fazer parte dela. Eu devo entender o que me torna humano e vangloriar isso. Tá?
o homem é a coisa mais importante no humanismo, né? O nome mesmo diz humanismo, de humano. Então, a natureza humana é maravilhosa. Tudo que tem a ver comigo, não social, mas meu eu biológico é importante. Então, o que faz parte do ser humano? O ódio, a raiva, a traição, a vingança. Isso é importante. Isso nos faz parte. Então, nós precisamos levar e valorizar isso. Isso deve ser muito importante para a gente, tá? E para concluir essa ideia dessa divisão de mundos aí, nós a razão ela é serva da fé. O nosso intelecto deve servir para nos aproximar a Deus. Já os humanistas, eles vão pregar a volta dos estudos clássicos, a revalorização dos estudos clássicos. E aí, quando eu falo de estudos clássicos, eu estou falando de estudos de Grécia e Roma. É buscar o mundo greco-romano de novo para poder, partindo dessa racionalidade grega-romana, reconstruir a nossa realidade, tá? Para poder fugir de toda essa coisa ruim que foi a Idade Média. Tá? Lembrem-se que o humanismo, a ideia do humanismo, a lógica do humanismo é criticar o medievalismo. Por quê? Porque ela foi pensada e estruturada por burgueses, para valorizar a burguesia, para trazer a burguesia ao centro das coisas. Portanto, para trazer a burguesia, para trazer o homem, o ser humano, para o centro de todas as coisas, você vai precisar tirar o que está no centro de tudo, até então, que é Deus. Tá? Bom, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que nós possamos continuar nossos estudos mais para frente. Grande abraço, até uma próxima. Adeus!